Vamos lá para mais uma aula de matemática com a professora Mônica Leal. Solta a vinheta. Continuando com o nosso conteúdo, oitavo ano, temos aqui sistemas de equações fracionárias. Quando o nosso sistema tiver fração. Então, vou fazer alguns exemplos para vocês, tá? Nesse primeiro caso aqui, eu vou usar dois métodos, o da substituição e depois o da adição, para vocês terem noção como responder. Mas, inicialmente, vamos começar com o método da substituição, tá? Então, temos aqui essas duas equações e temos que encontrar o valor de m e o valor de n. Aqui é um m, tá? Eu errei. E um valor dessas duas letras. Uma das informações que aqui é dito que o valor de m ele é diferente de zero. Então, ele não é igual a zero, tá? Então, pode ser qualquer número que não seja igual a zero. Se por acaso o meu m der zero, então tem alguma coisa errada. E o meu n também. O meu n tem que ser diferente de zero. Então, tem que ser um número que não seja zero. Então, vamos ver aí como vai ser. Se por acaso der zero em um dos dois, é porque tem alguma coisa errada na minha equação. Então, vou ter que ver o jeito que eu estou fazendo a solução dessas duas equações aqui. Então, vamos lá. Vou começar pelo método de substituição. Eu vou pegar essa primeira equação aqui. 2n igual a 3m. E vamos aqui substituir o valor de uma dessas letras. Para quem não se lembra, né, a gente viu isso aqui no sétimo ano. Então, a gente faz a multiplicação cruzada, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes m igual a 2m, igual a 3 vezes n igual a 3n. Então, vamos dizer que, vou mandar esse 2 para o outro lado. Então, meu m será igual a 3n. Se esse 2 está multiplicando, ele irá dividindo. E onde tiver m, eu vou colocar que o meu m é igual a 3n sobre 2. Então, vamos lá substituir. Vou usar agora essa equação. Onde tiver m, eu vou colocar que o meu m é igual a 3n sobre 2. Então, 3n sobre 2 mais n igual a 5. E agora, o que é que eu posso fazer? Como é fração, eu não posso somar esse com esse. Por quê? Porque na soma de frações, os denominadores têm que ser iguais. Então, nesse caso aqui, ó, não estou vendo, mas tem o número 1 aqui. Então, tenho dois denominadores diferentes. Então, tem que tirar o MMC. Como o 2 é o único aqui, não tem outro número, então já sabe que o próprio MMC será o número 2. Então, a gente vai fazer a montagem aqui para encontrar o numerador. Então, será 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3n, 3n. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes n, 2n. Ó, esse sinal vem para cá, igual a 5. Agora, eu tenho denominadores iguais. Agora, eu posso somar os numeradores. Eu vou apagar esse lado aqui, porque eu fiquei sem espaço. Mas a gente sabe, deixa eu colocar aqui em cima, que o nosso m é igual a 3n sobre 2. Eu coloquei só essa parte aqui lá em cima. Então, vamos lá. Então, denominadores iguais, repete o denominador, 2, e soma os numeradores. 3n mais 2n, ó, eu posso somar eles porque eles têm a mesma parte literal, tá? Então, 2 mais 3 dá 5, então 5n, coloca aqui. 5n igual a 5. Agora, eu tenho esse 2. Eu posso mandar esse 2 para o outro lado da igualdade. Nesse caso aqui, eu posso, porque só ficou essa fração, tá? Então, ó, meu 5n será igual a 5, que já está do outro lado,
Se esse 2 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 5n será igual. 5 vezes 2, 10. Então, meu n será igual a 10. Vou mandar agora o 5 para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele irá dividindo. Então, n será igual a 10 dividido por 5, 2. Então, já encontrei o valor de n. N é igual a 2. Vamos ver o valor de m. M é 3 vezes n. Então, já sei que é n. N é 2. Então, o meu m será igual a 3 vezes 2 sobre 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 13. Encontrei o valor de m. Então, a minha solução desse sistema de equação é m, que é primeiro 3 e depois o n, 2. Então, a solução é 3 e 2. E agora, o mesmo sistema de equações, vamos agora utilizar o método da adição, tá? Então, como é que poderia ser? Na adição, a gente vai ter que cancelar uma das letras somando. Então, essa equação de cima, ela tem que ter esse formato dessa de baixo. E ela não tá, ó. Ela tá como uma fração. Então, vou pegar essa primeira equação e vou organizar ela. Então, ó, 2n igual a 3m. Porque a gente já fez anteriormente esse vezes esse vezes esse. 2 vezes m dá 2m. 3 vezes n dá 3m. Aí, agora, eu vou deixar ele com esse formato aqui, ó. O formato é m, ou mais ou menos, a gente vai ver, o n igual a algum número. Então, a gente vai ter que fazer esse formato. O 2 já está desse outro lado igualdade, a gente vai mandar para o outro lado o 3n. Então, vai ficar 2m. Se ele está aqui positivo, ele vem negativo. 3n é igual a 0. A gente não tem, por enquanto, nenhum número, então a gente acrescenta 0. Então, ó, esse formato aqui. Então, o nosso sistema terá 2m menos 3n igual a 0. Esse embaixo, m mais n igual a 5. Agora, eu tenho o sistema já todo organizado. Agora, eu posso fazer a minha soma. Olhando aqui na soma, eu tenho que cancelar uma dessas letras. Como é que eu poderia cancelar uma dessas letras? Aqui não tem condição diretamente cancelar nenhum m, nenhum n. A gente vai ter que multiplicar por algum número essa equação de baixo para poder facilitar. Então, vamos aqui, ó. Vamos multiplicar por menos 2, para que aqui a gente consiga cancelar a letra m. Então, multiplicando aqui, deixa eu já repetir aqui, 2m menos 3n igual a 0, vamos lá. 1 vezes menos 2 dá menos 2m, mais com menos dá menos 2. 1n vezes menos 2, no caso, dá 2n, igual a menos com mais dá menos, e 5 vezes 2, 10. Repetindo, eu multipliquei todos esses coeficientes aqui da equação para que ela fique possível o cancelamento de uma dessas letras, tá? Então, é você que cria a estratégia de cancelar. Isso a gente já viu nas aulas anteriores e também vimos no 7º ano, certo? Então, vocês já sabem disso. Então, vamos lá. Então, ó, vamos cancelar. Ó, mais com menos dá menos, então, cancelamos. Menos com menos dá mais. 3 mais 2 dá 5n e permanece o sinal do maior. Igual 0 menos 10, continua sendo menos 10. Vamos lá. Ó, menos com menos já vai dar mais, já sabe que é positivo. Então, vai ficar n igual a 10. Vamos mandar esse 2 para o outro lado. Dividido por 5. Então, o nosso n será igual a 10 dividido por 5, 2. Já encontramos o valor de n. Vamos agora pegar uma dessas equações. Vou pegar essa. A de cima, estou pegando essa. E vamos substituir. Onde tiver n, eu vou colocar o número 2.
Então, m mais 2 é igual a 5. M será igual a 5, que já está do outro lado da igualdade. Vou mandar o 2 para o outro lado. Se ele está somando, ele irá diminuindo. Então, meu M será igual a 5 menos 2, 3. Então, a solução dessa equação é a mesma que a gente viu. É o número 3 e 2. Dois métodos diferentes, duas formas de resolver, mas que encontramos a mesma resposta. Vamos para mais um exemplo. Aqui eu tenho agora esse sistema de equação fracionária e vou ter que escolher um dos métodos para resolver. Olhando esse sistema aqui, tá na cara que fica muito mais fácil eu fazer pelo método da adição, ó. Já dá para cancelar esse com esse. Então, fica bem mais fácil. Então, vamos lá pelo método da adição. Esse mais esse, ó. Estão vendo que é uma fração? Fração, denominadores iguais. Então, repete o denominador. 1 mais 1, 2. Mais com menos dá menos. Então, esse menos esse significa que ele some, que é o mesmo valor. Será igual... Ó, novamente, duas frações com denominadores iguais. Se não tivesse esses denominadores iguais, teríamos que tirar o MMC, tá? Mas são denominadores iguais. Então, 35 embaixo se repete e só soma os numeradores. Então, 12 mais 2, 14. Aí, agora fica mais fácil. Dá para fazer aqui cruzado, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, ó, 14. Vou já botar o x para esse lado de cá, fica mais fácil para mim. Então, 14 vezes x dá 14x, igual 2 vezes 35, dá 70. Então, vamos aqui, mandar o 14 para o outro lado da igualdade. Então, meu x será igual a 70. Se esse 14 está multiplicando, quando ele for para o outro lado da igualdade, ele irá dividindo. Então, x será igual a 70 dividido por 14, igual a 5. Então, já encontrei o meu valor de x. Vamos agora ver o valor de y. Então, vou pegar aqui essa equação. 1 sobre x menos 1 sobre y igual a 35. Onde tiver x, eu vou colocar o número 5, já que foi o número que eu encontrei, tá? Então, vamos lá. Então, 1 sobre 5 menos 1 sobre y igual a 2 sobre 35. Olhando essa situação, eu não posso juntar esse 1/5 com esse 1 sobre y, não posso. Por quê? Porque esse 5 não tem y. Não tem y nessas frações. Então, eu posso juntar essa fração com essa, porque eles não têm letras. Então, vou ter que mandar essa fração para o outro lado da igualdade. Então, vou repetir essa. Menos 1 sobre y igual quem já está do outro lado. E vou mandar ele para lá. Se ele está aqui, ó, positivo, ele irá negativo. Então, menos 1 sobre y igual. Quando eu for fazer a conta, olha aí. Os denominadores são diferentes. Então, eu não posso juntar na fração, eu não posso fazer nenhuma operação de adição ou subtração com as frações que tenham denominadores diferentes. Eles têm que ter o mesmo denominador. Então, vamos ter que igualar. Vamos tirar o MMC. Eu vou colocar aqui que eu estou sem espaço. Tirar o MC de 35 e 5. Já é fácil de identificar, mas vamos ter aqui para vocês verem. Pois o 35 ele é múltiplo de 5, então a gente vai saber que é o próprio 35, mas vamos lá. Por 5, 35 dividido por 5 dá 7, 5 dividido por 5 dá 1. E o próprio 7, e 5 vezes 7, o próprio 35, como eu disse. Então, 35 é o nosso MMC. Então, ó, vai ficar aqui, ó, 35 e no outro 35. Vamos agora procurar o numerador. Então, ó, 35 dividido por 35, 1. 1 vezes 2, 2. Repete esse menos. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 1, 7. Repete menos 1 sobre y.
Como são denominadores iguais agora, só faz repetir e faz a operação em cima aqui dos numeradores. Ó, mais com menos dá menos, 7 menos 2 dá 5, e permanece o sinal do maior. E agora, a gente já pode fazer o cálculo aqui cruzado, né? A proporção, esse vezes esse, e esse vezes esse. Então, ó, como eu quero saber o valor de y, vou deixar aqui, ó. Vocês estão vendo que essas duas frações são negativas? Menos e menos, então já sabe que já pode ficar aqui positivo, tá? Que a gente ia multiplicar por vezes menos 1, então já coloca direto, porque eu não vou ter espaço. Então, 5 vezes y dá 5y, igual 1 vezes 35 dá 35. Então, meu y será igual a 35. Se esse 5 está multiplicando o y, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, 35 dividido por 5 dá 7. Então, y é igual a 7. Encontramos o valor de y e também encontramos o valor de x. Então, a solução desse sistema de equação é primeiro x, 5, e depois o y, 7. Vamos para mais um exemplo. Vocês não vão ver tantos exemplos, porque vocês também não vão fazer muitas atividades utilizando o sistema de equações fracionárias, tá? É só para vocês terem conhecimento, aprenderem. Nesse sistema aqui, dessas duas equações, eu tenho a condição que y, aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Então, ele não pode ser igual a zero. O resultado aqui, o meu y, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, vamos lá. Olhando para essa fração, se eu for utilizar o método de adição, né, da adição, vai dar muito trabalho. Então, eu vou utilizar o método da substituição. É você que olhe e analisa a situação, tá? Então, eu vou pegar essa primeira equação, vou deixar ela aqui no cantinho. E vou dizer o valor de x. Vou dizer que meu x será igual, que já está do outro lado da igualdade, 2. Se esse y está dividindo x, eu vou mandar para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, 2 vezes y, já está aqui. Aonde tiver x, eu vou colocar que o meu x vale 2y. Até a gente encontrar o valor real de y para encontrar o valor de x. Então, vou pegar agora essa segunda equação. X mais 4 igual a 3y menos 1. E onde tiver x, eu vou colocar 2y. Então, ó, 2y mais 4 igual a 3y menos 1. Vou mandar esse 3y para o outro lado e vou mandar esse 4 para o outro lado, certo? Porque eu não vou poder juntar esse 3y com esse menos 1. Eu só vou poder fazer alguma operação com ele com o outro número que tem y também. Então, eu vou mandar ele para lá. Então, vou repetir o 2y. Se ele está aqui positivo, ele vem negativo, igual. Quem já está lá, menos 1. E vou mandar agora o 4 para lá. Se ele está aqui positivo, ele vem negativo. Então, vamos lá. Mais com menos dá menos. 3 menos 2 dá 1. E permanece o sinal do maior. Então, 1y igual. Menos com menos dá mais. 4 mais 1 dá 5. E permanece o sinal do maior. Então, esse 1 é a mesma coisa de y sozinho, se lembram? Menos com menos, né? A gente faz a multiplicação por menos 1 e todo mundo fica positivo. Então, meu y é igual a 5. Bora ver agora o valor do meu x. X será igual a 2 vezes o meu y é quanto? 5. Então, só faço substituir, vezes 5. Então, x será igual a 2 vezes 5, igual a 10. Então, a solução desse sistema de equação é igual a 10, o x e y, 5. Normalmente, coloca x primeiro e y, tá? Toda vez o primeiro número é x, o segundo é y. Então, gente, esse aí foi alguns modelos desses sistemas de equações fracionárias que eu tô passando para vocês conhecerem. Essa semana vocês vão exercitar um pouco sobre isso. E boa
aula, né? E boa atividade para vocês.